Yo, todos juntos, nossas cores erguer, ladrões e mendigos não aceitam morrer. E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é um lançamento super especial da Roku, Ilhas dos Deuses, uma fantasia de tirar o fôlego. Um dos grandes fatores que motivaram as grandes navegações na Europa foi a busca por acessos diretos ao altamente lucrativo comércio de especiarias no Oriente. No século XV, as especiarias chegavam através de rota marítima e era altamente lucrativo e procurado, tanto para a culinária quanto para fins medicinais. Na era medieval e no Renascimento, o termo especiarias era aplicado tanto para produtos exóticos como também para secreções animais. Pimenta, açúcar, canela, cravo da Índia era altamente lucrativo. E é nesse ambiente que vai passar a nossa história. Ilhas dos Deuses é o primeiro livro de uma duologia que já ganhou o coração do público. Foi publicado recentemente pela Roku, agora em 2024, mega lançamento, e são 384 páginas de pura aventura. É uma fantasia incrível, com direito a tempestades, embarcações, deuses, feiticeiros. Gente, é simplesmente apaixonante. Essa fantasia foi escrita pela Amy Kaufman, uma das grandes promessas internacionais do gênero. Ela também é autora de Aurora Ascende, uma trilogia que foi líder no New York Times e se tornou um best-seller. A Amy, além de literatura, estudou história e advocacia. E desde criança, o pai dela ensinou ela a velejar. Ela é apaixonada pelo mar. Ela nasceu na Irlanda, viveu na Austrália, então ela sempre teve esse contato intrínseco com o mar, com a natureza, com os deuses, com a mitologia. Foi nesse ambiente que surgiu a Ilha dos Deuses, nesse ambiente que ela conhece muito bem. A história se passa praticamente sobre o mar e em duas embarcações. Dois navios chamados o Pequena Elisabetta e o Emma. É citada várias regiões e o cenário onde a história se passa é muito legal de acompanhar. Temos a caverna do Jack Jeitoso, o Craca Preta, a Joia Afiada e o Vermelho Rubi. Esses são os pontos de parada onde os personagens vão executar as suas tramas. Só por esses nomes, você já compreendeu que se trata de uma história de embarcações, tempestades, magia, feitiçaria, perseguições, naufrágios e muita aventura. O texto é estruturado em pequenos capítulos e a voz narrativa é sempre em primeira pessoa. Porém, a autora nos traz uma ótica muito bacana, porque o personagem principal do texto é realmente as Ilhas dos Deuses. E para que as Ilhas dos Deuses sejam o foco central, ela vai trazer a ótica de cada personagem em cada capítulo. Assim que são todos narrados em primeira pessoa e pelos personagens a qual o capítulo se destina. Então é aquela fantasia que não dá para fazer confusão, porque sempre quando nós vamos ambientar a história em uma fantasia, pode parecer um pouco confuso, até que entendemos o mapa, até que entendemos o mundo do livro, mas essa forma que a autora encontrou de nos aproximar dos personagens e nos envolver na história faz com que a leitura seja muito fácil de entender e muito agradável. Assim, a autora vem colocando o nome do personagem a qual se refere cada capítulo
e o lugar onde esse personagem está. Se ele está numa taverna, se ele está a bordo de um navio, em qual cidade ele está, em qual mar, se é no Mar Crescente, se é no Porto Naranda. Então é muito fácil de situar. E assim nós vamos nos envolvendo com as emoções de cada personagem, com o olhar de cada personagem, e nós vamos tendo ópticas diferentes da história. Isso nos dá uma centralização, uma concentração maior no texto e uma visão global do mundo que ela criou. A história se passa no tempo presente. Várias regiões, vários portos são citados. Mas se nós observarmos bem o mapa, nós vamos reconhecer duas regiões que serão um ponto central e de confronto do livro: Elinor e Melancéia. Elinor é a região dos mocinhos e é governado por uma deusa guerreira chamada Barrica. Melancéia é a região dos rivais e é governado por um deus chamado Messian. Barrica e Messian são irmãos e são dois dos 7 filhos da Grande Mãe. A Grande Mãe é a ilha central, ou seja, nós temos um arquipélago de ilhas e cada uma dessas ilhas tem um templo que é dedicado a um desses deuses. Então, cada região do mapa é governado por um deus. 501 anos antes, os irmãos Barrica e Messian se desentenderam e começaram uma guerra. Nessa guerra, eles tinham que travar a vitória entre 2 territórios, ou seja, eles estavam disputando as ilhas dos deuses. Então o rei, muito corajoso de Elinor, sacrificou sua própria vida para se tornar um mensageiro, para fortalecer a deusa Barrica. E com essa fortaleza, ela conseguiu colocar o seu irmão Messian para dormir. E ele irá continuar hibernando até que esse sacrifício seja cumprido a cada 25 anos, sem atrasos. Acontece que, transcorrido 500 anos depois, o príncipe Leander esquece de fazer o sacrifício e ele se atrasa durante 1 ano. E 1 ano depois, ele vai em direção à Ilha dos Deuses para fazer o sacrifício para fortalecer a deusa Barrica. Só que o deus Messian, ele começa a despertar. E nesse despertar, os de Melancéia, é melancia, não é melancia. Os habitantes de Melancéia vão lutar para que seu deus desperte e vença Barrica. Então eles vão tentar impedir o príncipe Leander de fazer o sacrifício para que seu deus desperte. E nessa rota, o príncipe vai em busca das ilhas perdidas, as ilhas que só o pai dele sabia onde ficava, porque o príncipe nunca tinha feito esse sacrifício. Ele pega o diário da família e vai em busca no mar. Então ele valentemente reúne os seus amigos e companheiros em um navio da rainha, todo rebuscado, e vai em busca da ilha perdida. Só que o navio do príncipe chama muita atenção. E quando ele chega no porto, ele vai ter que buscar por um escape. Ele vai ter que se passar por outro alguém e tomar outro navio disfarçado. Logo que o príncipe consegue se esconder entre as caixas, ele conhece a Sally. A Sally é uma marinheira, nascida do sal, filha de capitão. O pai dela tem uma frota de navios e num determinado momento ela quer ir atrás do pai. Já tem algum tempo que ela está sendo preparada pela capitã Renza para poder assumir, para poder ser uma capitã. Ela também é filha da magia, então ela tem marcas de feiticeiro, mas as marcas dela são bem grossas. Ela tentou estudar diversas vezes, mas não conseguiu dominar a magia. Então o príncipe Leander, disfarçado, tentando fugir do seu navio, encontra ela tentando fugir também do próprio navio, do navio da Renza, porque ela quer pegar um navio furtivo para poder encontrar o pai e fazer essa passagem. Os dois acabam se encontrando e vão para onde? No navio da Sally. Ela vai ter que voltar.
Só que aí ela descobre que a Capitã Renza não está mais levando especiarias. A Sally trabalha junto com o pai em navios de especiarias, são navios cargueiros, mas dessa vez a carga é outra. A carga é o príncipe Lender. Eles também vão ter um viajante muito legal e vai ser muito importante para o texto. Ele vai ser conhecido como acadêmico e mais para frente no capítulo 2 a gente vai descobrir o quanto esse personagem é importante. O livro é dividido em 4 partes. Então, na primeira fase é toda a ambientação da história. Nós vamos conhecer a história dos deuses, a rivalidade entre os locais, nós vamos nos identificar com o mapa, os personagens e a vida a bordo do navio, a bordo do mar, vamos nos situar na história. Já na segunda parte, nós vamos ter a entrada desses personagens novos e importantes, que é o Leander, o acadêmico e também os personagens de Melaceia. Então nós vamos conhecer os vilões do texto. Na terceira parte do livro, nós vamos ter o confronto. O confronto são os personagens sofrendo aí no mar, né? Que eu não vou dar spoiler do que vai acontecer no mar, mas eles também vão fazer uma parada em território inimigo. Então nós temos uma aventura sensacional nessa parte do livro. A última parte é o desfecho da história, claro, com o final aberto para o segundo livro, já que se trata de uma duologia. Então os personagens vão chegar na Ilha dos Deuses. E aí fica aquela questão, será que o Lender, ele conseguiu fazer o sacrifício? E se ele conseguiu, o que vai acontecer depois? Será que ele vai conseguir voltar para sua terra sem ser atacado? Aqui no texto nós também vamos ter um romance. Mas não é aquele romance do coração quentinho, nem aquele romance ardente. É mais um romance para a gente se situar no texto, para não ficar um texto sem gracinha. Vamos ter o valor da amizade. E, gente, é muito legal. É uma aventura incrível. É uma fantasia apaixonante. E olha que eu já li muita fantasia. E essa ideia de fazer uma história sobre o mar a bordo de um navio... Ah, gente, é daquele livro que a gente quer ler tudo de uma vez. Acontece que o príncipe Lender, ou Leander, ele é um poderoso feiticeiro e ele tem muitas marcas e ele domina os 4 elementos. E este feiticeiro poderoso vai encontrar seus amigos de quando ele estudava, sabe? Seus colegas da escola antiga. E ele vai descobrir que o Leslie, um dos que estão a bordo do navio, foi seu colega, e também Jude, que está perseguindo. Ele também vai conhecer a Laskia, que é uma importante personagem lá de Melaceia. É uma arqui-inimiga que está a persegui-lo. A Laskia é irmã da Ruby. E toda essa máfia de Melaceia utiliza um broche Ruby para se identificar. Eles estão trabalhando para a Irmandade Verde, que é a Irmandade do Templo do Messian. Então essa irmandade, ela veio perdendo o poder com o tempo. Então a religião foi se desfalecendo, os habitantes não viam mais a presença do Deus, já que ele estava dormindo, mas de repente as flores do templo começam a ficar cada vez mais bonitas, então as chamas do templo não se apagam mais e eles percebem que o Deus deles está despertando e a igreja começa a fortalecer. Então, como as Irmãs Verde não querem perder o domínio na região, elas correm atrás para impedir o príncipe de fazer o sacrifício. É uma história de coragem, amor, amizade, superação, onde cada personagem conta a sua versão da história. E nessa versão da história, cada personagem é o herói de seu próprio tempo, é o dono de seu próprio destino. O livro traz uma mensagem essencial. Ele nos conta que o mundo ele é grande, imenso e que muita coisa no mundo é muito mais importante do que a gente. Essa edição da Rocco é muito bonita, tem orelhas, ó. E o livro tem orelhas largas, o que é muito bacana porque ele não fica aberto na estante, ele não estraga. A lombada do livro é muito bonita, a letra é bem espaçada, do jeito que a gente gosta, a folhinha amarelinha.
E apesar de ser um livro com muitas páginas, um calhamaço, a leitura é bem rápida, porque o tamanho da letra é bem confortável. O livro é Young Adult, para jovem e adulto, então não vai ter cenas de sapequice, cenas eróticas, então uma leitura bem tranquila, bem confortável, que o jovem, a partir de 12 anos, pode ler com muita tranquilidade. E eu sei que vocês vão adorar. Então vou ficando por aqui, em clima de aventura, de pirataria, com o relógio batendo às vezes, com as crianças brincando aqui ao lado, esperando com muita ansiedade o livro 2 e quem sabe uma adaptação para o cinema, porque vai ficar genial. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link da Amazon para quem quiser adquirir o livro, porque você adquirindo pelo link aqui embaixo no vídeo, você não paga nada mais por isso, mas ajuda o canal, porque o canal recebe uma pequena comissão e você ajuda a espalhar literatura de forma gratuita por esse mundo maravilhoso. Então é isso, meus amores, uma boa leitura, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Uma garrafa de rum. Uma garrafa de rum.